Alguém está com você. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a disponibilidade de todos em comparecer aí nessa tarde de sexta-feira para esses importantes alinhamentos que a gente tem para hoje em relação à MP 1292 e habilitação das cooperativas independentes na plataforma do Consignado Trabalhador. Nós vamos dar início agora, nós estamos aqui já com o presidente da Frencop, com Arnaldo Jardim, estamos aqui com a Fabíola também, a gerente-geral do Sistema CD. Então, eu já, sem me alongar nessa abertura, eu já passo a palavra para a Fabíola e para o Arnaldo Jardim, para que a gente inicie aí esse importante comunicado. Muito obrigada a todos, bom evento. O deputado Arnaldo Jardim, ele dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou apresentá-lo rapidamente, que é o nosso presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, mas para além disso é um cooperativista desde sempre, né, deputado? Desde a Frente Parlamentar do Cooperativismo Paulista, com diversas legislações aprovadas em prol do cooperativismo no estado de São Paulo primeiro e depois a nível nacional, muitas delas voltadas para o cooperativismo de crédito, muitas delas mesmo, voltado para o cooperativismo de crédito como relator e como autor. E o deputado Arnaldo Jardim, ele é realmente a nossa liderança do cooperativismo no Congresso Nacional e, por conta disso, nos auxilia nos temas também quando são no Executivo, também no Judiciário, para abrir portas para o cooperativismo poder discutir muitos assuntos. Então, assim que a medida provisória saiu, assim que a gente soube dessa problemática toda, a gente já acionou o deputado e muitas das cooperativas também acionaram o deputado e desde então ele tem lutado junto, né, aqui ao nosso lado, abrindo essas portas no Ministério do Trabalho, também nos corredores do Congresso Nacional, agora na questão da medida provisória, para que a gente possa juntos, da melhor forma possível, resolver os problemas. A gente sabe, né, deputado, que o tempo, muitas vezes, aqui de Brasília, não é o mesmo tempo do que a gente precisa nos negócios das nossas cooperativas, né? Algumas coisas precisam ser muito debatidas, muito negociadas, antes de surtirem efeitos, né? Como foi aqui no caso que a gente tem debatido no Ministério do Trabalho, mas agora com boas notícias. Mas eu deixo aí, então, para a palavra de abertura do deputado Arnaldo Jardim. Por favor, deputado, boa tarde. O senhor está com o microfone fechado, deputado, desculpa. Muito obrigado, Fabíola. Muito obrigado a todos os companheiros e companheiras cooperativistas que aqui estão. Eu agradeço muito a gentileza dessa apresentação, mas digo que a alegria minha é poder termos deputadas e deputados, senadoras e senadores dos mais diversos partidos, todos concorrendo para fortalecer o cooperativismo. Essa forma de produzir, essa forma de distribuir, que é um orgulho para todos nós. Nós temos tido particularmente um vigor muito grande do cooperativismo de crédito e essa atividade, que é do consignado, que agora se amplia com as medidas que foram adotadas, não terá desdobramento maior se não puder ser praticados, vividos pelas cooperativas. Embora a maioria das nossas cooperativas estejam agregadas a algumas centrais, nós temos uma parcela muito significativa que são as chamadas independentes e não queremos de forma nenhuma que elas fiquem prejudicadas ou alheias a esse momento. Por isso que eu parabenizo a equipe da OCB, em seu nome, Fabíola, peço que seja portadora do nosso reconhecimento ao Márcio Lopes de Freitas, nosso presidente, a Tânia, toda a equipe aí, mas para dizer que o que fizemos nesse instante, até agora, foi dialogar com o governo. E eu devo reiterar o agradecimento ao ministro Luiz Marinho, que abriu-se para o diálogo, e agradecer ao Carlos Augusto, secretário nacional de Proteção ao Trabalhador, com quem nós dialogamos também, que nos dá a honra de vir aqui participar conosco para esclarecer. Tivemos vários momentos, estamos aí felizes com o encaminhamento. A nossa ação vai se dar, então, em dois tempos. Primeiro, daquilo que poderá vir a ser a nova portaria, que permitirá o código de acesso, ou seja, a integração de todas as cooperativas para poder operar consignado. E, por outro lado, estamos no Parlamento acompanhando a comissão mista
e, se necessário, algum ajuste ser feito na medida provisória para dar mais amparo, conforto a essa questão que é nossa, da participação das cooperativas, nós trabalharemos. Então, em dois planos: no diálogo com o Executivo, para a portaria regulamentar esse acesso, e do ponto de vista do Legislativo, para eventuais necessários ajustes na proposta que foi encaminhada pelo governo. Então, um ótimo momento aqui para todos, um bom encontro, que sejam ao final esclarecidas as questões, e nós vamos continuar juntos, né, Fabiola, nesse trabalho aí. Muito obrigado. Nesse e em muitos outros, né, deputada? Muito obrigada pela sua participação aqui com quase 250 pessoas, para terem a certeza de que o senhor, junto com toda a bancada da FRENCOP, estão no Congresso Nacional a olhar pelas cooperativas todos os dias. Muito obrigada. Fabiola, na sequência, nós estamos aqui com o Sandro Pereira, o diretor de fundos do Ministério do Trabalho e Emprego. O secretário Carlos Augusto foi convocado para uma agenda emergencial junto à Casa Civil, e o Sandro, ele está na sala conosco, representando o Ministério. Então, se o Sandro já puder se apresentar e dar umas palavras aqui para o nosso evento. Sandro? Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Obrigada, Sandro. Fabiola, deputado Arnaldo Jardim, demais companheiros e companheiras aí que estão acompanhando a reunião, né, esse evento aqui online, né? Como foi avisado, né, meu nome é Sandro Pereira, eu sou diretor de gestão de fundos aqui da Secretaria de Proteção ao Trabalhador, né, do Ministério do Trabalho, né? Estou entre vários temas aqui, a gente vem acompanhando desde o início o programa Crédito do Trabalhador, né? Desde quando ainda estava um projeto, né? E o nosso ministro Luiz Marinho, que, né, lembrando, foi na gestão dele como ministro do Trabalho lá na primeira gestão do governo Lula, que iniciou essa, né, essa luta pela viabilização de um projeto de crédito consignado mais amplo no país, né? Agora a gente conseguiu, está conseguindo, ainda está em conformação, né? Mas já é uma realidade, né? Ampliar cada vez mais essa possibilidade e dar toda essa democratização do crédito no Brasil, né? Eu não sei quanto tempo tem o Fabiola, Felga, só para eu ter uma noção aqui. Estamos à sua disposição, mas a gente tinha marcado aqui, se eu não me engano, 20 minutos, Felga? 15 minutos, isso. 15, isso, tá ótimo. Ótimo, tá ótimo. Eu queria só passar assim, bem rapidamente aqui algumas informações, né, até para vocês compartilhar com vocês assim, algumas questões e que levaram a gente, né, na construção desse programa, né? Primeiro que o consignado, né, no setor privado, ele ainda, assim, dentro de todo o potencial que ele tinha, né, de expansão, ele ainda contava com números, vamos dizer assim, muito tímidos ainda, né? Se a gente considerar, né, a quantidade de trabalhadores seletistas no Brasil, né, em torno de 40 milhões, né, a gente tinha aí, usando os dados da FEBRABAN, né, porque a gente não tem esse banco de dados, porque o consignado pelo convênio, né, até agora, no início do ano, pelos os dados que nos foi passado, era em torno de 4 milhões de contratos, né, no Brasil todo, né? E isso representava uma carteira em torno de 40 bilhões de reais. Esse valor, 40 bilhões, se a gente for comparar com o consignado do INSS, por exemplo, que é na casa de 270 bilhões, né, bem maior, o consignado do servidor público, que é em torno de 366 bilhões em carteira, né,
Então, ele é muito pequeno, né? Em torno de 6% apenas vamos dizer assim, de todo o mercado de crédito consignado no Brasil, né? E a gente identificou alguns fatores que levam, né, ou que causaram essa timidez na expansão dessa possibilidade, né? O principal deles é a necessidade de convênio, né? Cada empresa fazia o convênio com o banco e os funcionários daquelas empresas se reportavam àquele banco para fazer o contrato, né? E não existia uma gestão, vamos dizer assim, centralizada, né? Ou pelo menos essas informações não eram centralizadas, elas eram descentralizadas por convênio, né? E faltavam faltavam mais qualificações dos instrumentos de mitigação de risco para essas operações, né? Então, o crédito trabalhador ele veio justamente para tentar atuar sobre esses três gargalos, vamos dizer assim, do consignado do setor privado, né? E aí, a partir do momento que a gente consegue estabelecer, e aí foram várias reuniões que a gente fez com diversas organizações do setor financeiro, né? Também de diversos setores, para pensar com os bancos públicos, os bancos privados também, para pensar ali a calibração necessária desse programa, né? Com esse objetivo, que é permitir aos trabalhadores e às trabalhadoras com vínculo empregatício contratar empréstimos consignados com desconto em folha, né, de pagamento, já que, né, são trabalhadores formais, e com isso facilitar o acesso ao crédito em condições mais favoráveis, né, para essas pessoas. E no diagnóstico que a gente fez, né, assim, uma quantidade grande de trabalhadores, além de não estar, né, contemplados pelo consignado de convênio, né, tinham que acessar linhas de crédito sem garantias, né, CDC, a taxa de juros bem elevados, né, aí na média 8, 10, 12% ao mês, ou até mais, né? E então a gente tinha certeza que um bom desenho de um programa nacional poderia resolver essas duas questões, né? Uma, aumentar, né, a possibilidade de acesso a canais de crédito facilitado para esses trabalhadores, e outro, abaixar bastante o custo financeiro desse financiamento para esses trabalhadores, né? Então, a gente trabalhou sobre algumas, vamos dizer assim, premissas, né? Primeiro, a gente tinha em mente do potencial, depois eu vou falar alguns números, mas a gente tinha em mente do potencial de rápida expansão desse programa, né? A gente partiu aí do público potencial em torno de 40 milhões de trabalhadores seletistas, mais outros 4 milhões de assalariados rurais, e mais ou menos 2,2 milhões de trabalhadoras domésticas, né? Além de trabalhadores do MEI, né? Ou seja, pessoas que são contratadas por microempreendedores individuais. Então, no início, a gente tinha uma ideia que a gente poderia chegar em torno de 20 milhões de contratos até o ano que vem, né? Com uma carteira em torno de 120 bilhões, expandindo bastante. A gente trabalhou com essa possibilidade. A segunda premissa, leilão de taxa de juros, né, o que a gente chama de leilão reverso. Ou seja, quanto mais instituições financeiras habilitadas a atuar no programa, né, podendo receber as demandas desses trabalhadores e podendo gerar uma oferta, né, de crédito, maior a possibilidade de aumentar a concorrência e, com isso, abaixar a taxa de juros, né, para o contrato final, para o tomador final, né? Terceira, convivência de canais, né? A gente tem um canal, né, a plataforma do programa, que é a DataPrev, né, ali, a partir da carteira de trabalho digital, né? Mas a partir agora, né,
do início do mês passado, os bancos e as instituições habilitadas também podem atuar no seu canal corporativo, né, aumentando aí a possibilidade de atuação do programa. Outra premissa, a possibilidade de migração das carteiras do convênio anterior, né, do consignado de convênio anterior, para esse novo programa. Então, os bancos têm até, né, se eu não me engano, até 6 de junho, depois eu posso confirmar essas datas, para fazer esse carregamento na plataforma, né, desse legado do consignado com convênio. E aí, né, com uma renegociação e até com taxas mais atrativas, né? Além disso, né, a questão da portabilidade, né, para os novos contratos, também em condições favorecidas, a manutenção da redação, né, das garantias anteriores com recurso do FGTS, que é um atributo que ainda não está no programa, né, ele vai entrar um pouco mais à frente, vai ser regulamentada no Conselho do FGTS e também vai ser incorporada na plataforma, né? Isso exige uma agregação tecnológica que ainda está em operação, vamos dizer assim, em elaboração, né? Só para não demorar muito também, para outras pessoas poderem falar, né? A questão também, né, da garantia da proteção dos dados, né? Porque a ideia é fazer um programa que seja simples, fácil de usar, todos os trabalhadores com a sua carteira de trabalho digital, com o seu celular, consegue fazer a sua solicitação ali, né? Ela faz uma solicitação, primeiro faz uma simulação, o sistema consegue puxar os dados do e-social para calcular a margem consignável, né, daquele trabalhador, até 35% da renda disponível, né? Não mais que isso, até para poder garantir que não haja problemas com superendividamento, né? A plataforma encaminha esse pedido para os bancos habilitados, os bancos têm 24 horas para encaminhar as propostas. Então, a pessoa tem acesso àquelas propostas, né? Os bancos, a partir do momento que recebe o pedido, esqueci de dizer, eles têm acesso a algumas informações profissionais do trabalhador, como, por exemplo, tempo de vínculo, setor, o KNAI da empresa, né? Algumas informações que o banco que permite à instituição financeira calibrar melhor o seu risco, né? E aí fazer uma proposta mais condizente, né? Com aquela solicitação. Então, essas instituições encaminham as propostas em até 24 horas e o trabalhador tem ali em mãos as propostas que ele pode optar e de forma transparente. Cada uma tem lá o número de parcelas, o valor exato que ele vai pagar e o cálculo exato da taxa de juros que ele vai pagar no final. Essa é uma preocupação muito grande nossa aqui e do governo federal como um todo, né, de criar um ambiente, né, um ambiente de concorrência, né, de mercado, que a gente consiga a menor taxa de juros possível, né? Desde o início, a decisão foi que não houvesse limite, né, limite de taxa de juros, mas o acordo que a gente fez nas conversas, né, com as associações de organizações financeiras, é que a gente vai acompanhar diariamente esses dados, essas informações, e, se for o caso, a gente vai criar mecanismos de coibir abusos, né? Mas isso tudo de forma transparente também com todo mundo que está encaminhado. E aí, nesse ponto, que eu chamo a atenção da importância do envolvimento das cooperativas, sabe, deputado e demais participantes. Porque as cooperativas elas têm um grande potencial de ajudar. Assim, eu brinco que é uma relação de duas vias, né? O programa ele pode proporcionar um produto, né, para as cooperativas bastante importante, né, para ele movimentar o seu ativo financeiro, prestar um atendimento para os seus, não só os cooperados, mas outros, né, ou até expandir o seu raio de atuação, né, no ramo do crédito
pessoal, né? Mas, por outro lado, também as cooperativas podem ajudar bastante a gente, tanto em termos de disseminação, né, capilaridade do programa, mas também, principalmente, talvez, ajudar a gente a baixar a taxa de juros final, média, né? Os números que a gente já tem até agora mostram que as cooperativas que já estão habilitadas, as taxas de juros são bem inferiores, né, do que a média das outras instituições. Então, a gente quer incentivar, quer dialogar para que as cooperativas entrem no programa, entrem atuando também, e por isso, né, nesse intuito, que o nosso ministro deixou claro que a gente vai abrir essa possibilidade, essa flexibilidade para as cooperativas de crédito, né, se habilitarem, né? A gente sabe que porque assim, todo programa tem que ter critérios de elegibilidade, esses critérios têm que ser claros, né? Tem que ser para todo mundo, as regras têm que ser claras e conhecidas para todo mundo. Então, no início, a gente estabeleceu um conjunto de critérios, até com base nos outros programas consignados que existem, né? E um deles era a exigência do CBC, o Código Bancário de Compensação, né? E isso a gente sabe que limitou a atuação de boa parte das cooperativas. A gente teve conversa com o pessoal da OCDE, a gente teve conversas com lideranças sindicais dos trabalhadores também, que atuam no ramo do cooperativismo, né? Com cooperativas também ligadas ao movimento da economia solidária, né? Então, a gente conversou e viu essa necessidade de estar fazendo essa flexibilização, né? E a portaria, né, já deixo claro, o deputado e demais colegas, que a portaria já está, a gente tem uma minuta pronta e ela deve estar sendo editada no mais tardar até o final da primeira quinzena de junho, né? Porque tem alguns prazos, né, normativos, mas a gente já está caminhando aqui para que isso seja o mais rápido possível, né? Porque a gente tem essa noção da importância das cooperativas no programa, né? Ainda mais, né, lembrando aqui estou vendo aqui aqui da FELGA, né? Esse ano é o ano internacional do cooperativismo, da OIT, né? Então, nada mais justo do que a gente fazer o possível para estar contribuindo e também sabendo que a entrada das cooperativas vai ser um ganho muito grande para o programa em si, né? A gente já tem alguns programas, principalmente as grandes redes, né? Cicobi, Sicredi, já estão atuando, mas a gente quer que essas outras cooperativas, principalmente cooperativas ditas solteiras, né? O termo que é usado popularmente, que nos chegou a informação que são em torno de 260, não sei se é um número por aí, mas a informação que chegou para a gente seria em torno disso, para que elas também possam estar dentro do programa e ajudando a gente. Ô, Sandro, se me permite uma parte muito rápido a você aí, agradecendo muito essa tua intervenção. A expressão que nós usamos são as cooperativas independentes. São mais de 230 que estão aguardando isso. Você falou uma coisa que é música para nós. Nós sempre entendemos que o papel do cooperativismo é diminuir o grau de concentração do setor bancário, do setor de crédito no Brasil, e nós entramos para concorrer mesmo. Os próprios dados do Banco Central, durante a Covid, demonstraram de uma forma dramática, quando várias instituições não atendiam, as cooperativas garantiam, e o número de inadimplência que nós temos é muito menor. É lógico que esse conceito não se usa no consignado, por conta da vinculação do pagamento, mas é um sinal da vitalidade e do mérito do setor que você acredita como nós, então nós agradecemos. Agora, deixa eu te falar uma coisa bem precisa. Essa notícia de que está fazendo a portaria, nós aplaudimos. Você dizer que talvez seja mais para o final da quinzena, nós precisamos disso a semana que vem, Sandro. De qualquer jeito, sabe por quê? Porque todos perderam um mês aqui, que foi o mês de maio. Então, nós precisamos
se você, por favor, pudesse redobrar esse esforço. O ministro Luiz Marinho disse que isso será prioridade de trabalho. O Carlos teve um impedimento, mas você o está representando muito bem. Nós precisamos dessa portaria a semana que vem, antes que encerre o mês, para a gente poder começar junho já com essa regra de acesso para as cooperativas independentes, sabe? Sim, sim. Como eu disse, né, a gente está mapeando, né, a necessidade de trâmite jurídico da portaria, mas nosso objetivo é que seja o mais rápido possível. Eu dei aqui um patamar de data, assim, mas a gente acredita que vai ser bem antes disso, né? E estamos, deputado, fazendo todo o esforço aqui já há algum tempo, né, para favorecer essa iniciativa e ampliar, né, a possibilidade de atuação. É lógico que a gente negocia com outras, vamos dizer assim, outros atores, né, do mercado financeiro que também buscam algumas formas de contemplação, né? Então a gente somos poucos aqui, mas a gente tenta atender a todos, mas esse pleito a gente já está, né, já avançado nisso e a gente acredita que em breve a gente vai estar com essa portaria publicada. Bom. Deputado e Sandro, inclusive Sim. Na reunião que a gente teve, a última, né, com o secretário, a Felga pode me corrigir, mas pelo que eu lembro, sim, foi dado um prazo aí de em torno de 10 dias, né, para publicação. Já passamos aí uma semana, então a gente já está chegando perto desse prazo de 10 dias, que realmente seria ainda no mês de maio, para que em junho a gente possa estar operando na plataforma, como o deputado falou, né? Estamos aí já há muitos meses sem conseguir trabalhar na plataforma. As nossas cooperativas, como você mesmo colocou, elas trazem essa taxa de juros menor, elas querem poder atender, né, os seus cooperados, e a gente precisa dessa resolução para iniciar junho. Então, acho que se a gente puder fazer esse pleito aqui agora, né, deputado, é reforçar que realmente, né, com a experiência que nós temos, a gente precisa estar nessa plataforma para ontem, então, se possível, para junho a gente precisa começar mesmo, porque aqui até uma colega já colocou aqui no chat, a gente ainda tem prazo, a portaria publicada, a gente tem que se adequar, né? A gente precisa do tempo de habilitação, a gente vai mostrar aqui agora o pós para as cooperativas, o depois dessa publicação, o como vai ser isso. Então, a gente tem aí realmente que correr com essa publicação o mais rápido possível, porque está muito difícil para a gente estar fora da plataforma, para a gente e para os cooperados que a gente atende, né? Claro, não, como eu disse aqui, eu posso, em nome do nosso secretário e até do nosso ministro, a prioridade nossa é fazer essa flexibilização para o quanto antes poder ter todos vocês, né, como a Fabiola falou, depois tem um processo, né, de habilitação, né, que vai ser feito, a nossa equipe aqui vai estar acompanhando, depois validado homologado pela DataPrev, mas vocês têm aqui a minha palavra que o compromisso aqui dessa secretaria, do Ministério como um todo, é atuar para que a gente tenha o máximo de cooperativas possíveis, sejam elas independentes, sejam elas ligadas a algumas centrais, né, as principais centrais que estão atuando, mas, assim, independente disso, todas a gente quer atuando num programa que a gente sabe dessa importância, né, do cooperativismo, não só dentro do programa, mas do que a gente está falando de um programa que está dentro de uma estratégia de desenvolvimento do país, e o cooperativismo é fundamental, né, para essa estratégia que a gente acredita aqui no governo. Tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos que, da nossa parte, o mais rápido possível vai sair, sim. Muito obrigada pelo seu compromisso, Sandro. Para a gente isso é importantíssimo, que a gente realmente possa ver uma luz nesse fim do túnel. A gente estava realmente muito contente com a reunião da semana passada, a gente conseguir ver esse ponto final para essa situação, mas nos preocupa, assim, primeiro que a gente já estava com a data de a primeira quinzena de maio, né? Então, assim, mais um mês é inviável realmente para as nossas cooperativas. Então, agradeço aqui a sua exposição e também a sua disposição em poder colaborar com esse prazo, como o deputado muito bem colocou,
colocou, para em junho estarmos, né, no máximo aí em junho a gente está já iniciando nessa plataforma, seria de extrema urgência e necessidade para a gente. Então a gente agradece você poder Pra gente levar também, isso. Fabíola. Que bom. Te agradece você poder levar essa palavra para o secretário, para o ministro, Pode da mesma deixar. forma que, né, o deputado tem feito também, nós temos feito aqui, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada. Eu Felga, que você tem mais... agradeço. Obrigada, Sandro. Fabíola, só antes de despedir do Sandro, né, passar um breve contexto dos compromissos que a gente já vinha tratando com o secretário, Carlos Augusto. Nós tivemos uma reunião excelente na sexta-feira passada, que teve presente aí algumas lideranças do cooperativismo, em que eles nos ouviram, perceberam ali depois de muita sensibilização da urgência que a gente tem no tratamento dessa questão, porque muitas das nossas cooperativas, elas trabalham exclusivamente com produto consignado. Então, como você pode ver aqui no chat, tem 3 meses praticamente que elas já estão sem operar, né? Elas estão fora da plataforma, então tem uma insegurança jurídica tremenda e uma insegurança também em risco de continuidade dessas cooperativas, que hoje, como o senhor bem colocou, elas ofertam um crédito a taxas mais acessíveis e elas são capazes de fazer o barateamento desse crédito e também toda a preocupação com o cálculo incorreto da margem desses cooperados. Nós tivemos aí um grande desafio para a importação da base de legados desses cooperados. Nós subimos a base legada dos cooperados com contrato de consignado há um tempo atrás, num grande esforço com a Dataprev, mas hoje em dia uma preocupação imensa dessas cooperativas é que esses cooperados eles estão inabilitados. Eles não podem pegar consignado hoje porque eles estão travados lá no envio da base legada anterior, na promessa de que essa regularização seja realizada tão logo elas estejam habilitadas. Então, para além da possibilidade de operar, a gente está deixando aí uma série de cidadãos fora da plataforma, incorrendo um grande risco do cálculo incorreto de margem, no superendividamento, inclusive sendo assediados aí por outras instituições financeiras a taxas predatórias. Então, nós temos uma preocupação bastante grande na integração para a regularização dessa base legada e também para o risco de descontinuidade das nossas cooperativas e também para dar essa democratizada nas taxas, em baixar as taxas a taxas acessíveis, conforme bem o senhor colocou lá atrás, o Arnaldo Jardim também trouxe dessa proximidade, desse compromisso da cooperativa com seus associados. Então, na última semana, o secretário, Carlos Augusto, o Alan dos Santos, lá da Dataprev, nos deram um cenário bastante otimista, nos passaram a prévia dessa portaria que seria publicado, trazendo a dispensa do Código CBC para habilitação das cooperativas, e nós já estamos, inclusive, nos antecipando, trazendo aqui uma cooperativa que sim é habilitada por possuir o Código CBC, para já startar e colocá-las um passo à frente, para tão logo haja essa publicação, elas já possam se habilitar e começar suas operações. Então, essa expectativa da nossa agenda de hoje, ela era muito positiva, né, para a gente já ter um cronograma aí um pouco mais encurtado, para que a gente tenha essa solução vigente. Então, eu encerro com todos esses compromissos, com todo esse contexto dessas conversas anteriores, e reforçando aqui, tanto como trouxe a Fabíola, quanto tão bem colocou o deputado Arnaldo Jardim, sobre a nossa urgência, né, e sobre essa necessidade também para o cidadão que as cooperativas sejam integradas na plataforma. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua participação, que leva os nossos recados e os nossos compromissos para o secretário e para o ministro. E eu devolvo a palavra para a Fabíola também para as considerações finais, e ela vai seguir também com a apresentação. Então, desde já, muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço e toda a nossa equipe está sempre à disposição aqui para esse diálogo. Obrigada, Sandro. Eu encerro só essa primeira parte aqui, agradecendo a presença do deputado Arnaldo Jardim, que a gente sabe que tem ainda alguns outros compromissos com a base dele hoje. Muito obrigada, deputado, pelo apoio de sempre, e ao Sandro também pela presença, por nos ouvir. A gente conta, então, Sandro, aí com a portaria nos próximos dias com essa publicação. Se tudo der certo, a gente está aqui contando com você para trazer essa boa nova para a gente. Muito obrigada. Com certeza.
Tchau, Eu vou pessoal. agora. Tchau, tchau, Sandra. Obrigada. Até mais, Um deputado. abraço a todos. Tchau. Eu vou aqui agora, então, pessoal, nessa primeira parte aqui a gente falou sobre a demanda no Poder Executivo, né? Porque desde o início a gente falou para vocês que a gente tinha duas ações acontecendo em paralelo. A medida provisória, ela tem o texto dela e ela tem um prazo longo de tramitação no Congresso Nacional, vocês viram que só agora, né, que está andando na comissão mista, mas que muito do que a gente precisava resolver precisava ser resolvido antes da medida provisória, que é esse tema que a gente está debatendo com o Ministério do Trabalho, né? A gente teve até uma reunião há poucos dias, eu lembro, não sei, o Ivo acho que está aqui, a gente estava conversando, né, Ivo, numa outra agenda, e falando que o Ministério está de boa vontade, o Ivo até falou, não, o Ministério está de muito boa vontade, vai resolver, e eu até tinha comentado, né, Ivo, vai resolver, mas nós precisamos estar atentos e pressionando, porque a gente tem um prazo, né, a gente está aí já com uma data, assim, já passou dos limites do que a gente poderia esperar, então a gente continua aí com essa pressão, acho que o deputado Arnaldo Jardim realmente vai ser para a gente um grande líder para pressionar, né, no Ministério esse prazo, o cumprimento desses acordos que foram feitos na reunião de sexta-feira. E, bom, isso no Executivo. E em breve, né, aqui a Felga vai tocar, a gente vai mostrar para vocês também, saindo a portaria, né, essa publicação, que outros passos que cada cooperativa vai ter que dar para estar com tudo isso pronto para entrar na plataforma, já trazendo o case da Cooperforte de como eles têm feito isso, tá? Então isso vai ser em seguida. Mas agora a gente vai fazer uma pausa só para mostrar um pouco do legislativo, de como é que está o tema da medida provisória, ok? Então eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente aqui uma apresentação, só para a gente falar um pouquinho aqui da medida provisória 1292, do que a gente está fazendo agora na medida provisória. Então, em primeiro lugar, aqui só para reforçar com vocês, como a gente disse aqui em azul, os dois eixos de atuação, né? A portaria do MTE, que é o que a gente estava discutindo agora com o diretor, que temos discutido com o secretário do Ministério do Trabalho, ocorre em paralelo em relação à medida provisória. Porque tudo que a gente muda na medida provisória só passa a valer depois que essa medida provisória é sancionada. Até a sanção, ela vale do jeito que ela veio pelo Poder Executivo, do jeito que ela foi apresentada dia 12 de março. Então, não adiantaria a gente mudar no texto da medida provisória, porque só passaria a valer no último dia, provavelmente, dela, que é ali quando termina a tramitação dela, tá bom? Que é lá em julho. E a gente pretende, né, como foi dito aqui, que até final de maio a gente esteja na plataforma tramitando, para que em junho, a gente esteja operando aí normalmente na plataforma, ok? Então, a gente apresentou, assim que a medida provisória foi apresentada, né, tem um prazo ali bem curtinho, de alguns dias para apresentação de emenda, e a gente apresentou algumas emendas pelo deputado Evair de Mello e pelo deputado Arnaldo Jardim, foram no total, né, por outras entidades, por outros parlamentares, apresentadas 76 emendas a essa medida provisória. Essa medida provisória tem 120 dias para ser apreciada pelo Congresso Nacional, né, se tiver um recesso parlamentar, isso ainda amplia. Então, a gente está aí mais ou menos com um prazo previsto para o dia 9 de julho. E aí, depois disso, o presidente da República tem mais até 15 dias úteis para a sanção dessa medida provisória, ou seja, final de julho, começo de agosto. Esse é o prazo constitucional, é como tramitam as medidas provisórias. Vocês podem ver aqui, né? Tem a publicação. No momento, a gente está nessa fase 2 aqui ainda, que é a análise pela comissão mista. Então, a comissão mista foi composta agora, e depois tem a análise do plenário da Câmara, depois tem a análise do plenário do Senado, e depois isso vai para a sanção ou veto presidencial. Essa é a tramitação de uma medida provisória no Brasil, e por isso que a gente precisa entender que os prazos são estendidos, são longos, e por isso que desde o início a gente falou para vocês, agora no início estamos focados no Ministério do Trabalho, porque a portaria tem condições de sair antes do veto, que pode ser ali final de julho, começo de agosto. Então, por isso que a gente está tão focado no Ministério do Trabalho para esse início, ok? A comissão mista, ela apresentou o seu plano de trabalho, ou seja, né, nessa fase aqui da comissão mista, nós temos esse plano de trabalho aqui, eles deliberaram o plano de trabalho agora no dia 21, nós estávamos lá, e no dia 28 eles vão ter uma audiência pública com 10 expositores, ok?
Dentre eles, a OCB vai ser expositora nessa audiência pública. Então, nós teremos a oportunidade de ir lá na audiência pública, né, apresentar os nossos pleitos. É interessante porque fica gravado, né, fica ali, mas a gente sabe que o mais importante de tudo é a articulação que vai ser feita aqui com o relator da matéria, o senador Rogério Carvalho, relator da matéria, que nós já estivemos com o seu gabinete, já apresentamos os nossos pontos para eles, muito bem recebidos, que os nossos pontos já estão para análise da consultoria legislativa que apoia o deputado na comissão mista. E estivemos também essa semana, né, com o deputado Fernando Monteiro, que é o presidente da comissão. Também levamos o nosso pleito para eles e principalmente o ponto da OCB ser expositora nessa audiência pública. Estaremos lá no dia 28. E aí está previsto que no dia 17 de junho eles façam a leitura do relatório, ou seja, o relator, né, fala qual que é o parecer dele, se necessário faz modificações, se possível, e supostamente, né, na previsão que eles apresentaram, dia 18 de junho seria a discussão e votação do relatório na comissão mista. Então aqui são as propostas que eles apresentaram de plano de trabalho, ok? Da nossa parte, né, o que nós estamos fazendo? Nós já apresentamos emendas, vamos apresentar ainda mais emendas diretamente ao relator, a gente vai mobilizar a diretoria da Frencop, a gente tem alguns parlamentares da Frencop que compõem a comissão mista, nós estaremos lá com eles, mas de qualquer forma vamos enviar aí ofícios para todos os parlamentares da comissão mista. E neste momento, é o momento que a gente, depois de fazer algumas negociações com o relator, né, saber de alguns pontos e a gente saber aonde precisamos pressionar com mais força, é quando nós vamos acionar vocês, a base, né, para que todo mundo possa entrar com ofícios, com ligações, com e-mails para os parlamentares que compõem essa comissão e para o relator, que é com ele que a gente vai ter aí um trabalho mais forte, que é o senador Rogério Carvalho. Agora, o que a gente precisa muito detalhadamente, assim, que a gente precisa muito fortemente fazer é um trabalho conjunto, né? Um trabalho articulado, para que a gente esteja pedindo a mesma coisa, né? Não adianta 10 cooperativas pedirem uma emenda, 11 pedirem outra, 12 pedirem outra, 20 pedirem outra. Por quê? Porque isso vai confundir os deputados e eles vão ver que a nossa base não tem acordo entre nós mesmos, eles falam, eles mesmos não sabem o que querem, não podemos atendê-los. Então, nós precisamos ter articulação, nós precisamos ter aí uma voz única do que vamos apresentar de demandas. Por isso que nós enviaremos para vocês, né, assim, olha, pessoal, estamos aqui, quais são as emendas que estamos com dificuldade? Porque as que o relator já deu ok, a gente não precisa mais, a gente segue a vida, a gente não precisa mais pressioná-lo. A gente tem que pressionar nas que ele não aceitar. Então, nós avisaremos isso para vocês, enviaremos os materiais de comunicação e vocês farão essa pressão junto conosco. É assim que nós trabalhamos, é assim que nós fizemos agora, recentemente, na reforma tributária. Talvez alguns de vocês tenham participado dessa nossa mobilização na reforma tributária, que nós fizemos isso também. Preparamos os ofícios, as cartas, os e-mails, né? Tinha um site inteiro com peças de comunicação, tudo isso para a gente pressionar os parlamentares com um texto único, com uma voz única em relação ao ato cooperativo, é isso que a gente pretende também, ok? Participação na audiência pública, vamos fazer as negociações, porque vocês têm que entender que por mais que a medida provisória esteja no legislativo, também tem a base do governo, e o governo tem voz, né, nessa medida provisória, então também falaremos com o governo, com a Fazenda, com o Ministério do Trabalho, porque nós já sabemos que algumas das nossas emendas eles não vão apoiar, então também vamos tentar aí buscar esse apoio. E, enfim, toda essa articulação que vai ser feita, tanto na comissão mista, depois no plenário da Câmara. O plenário do Senado normalmente não tem espaço, porque normalmente já chega no plenário do Senado no final do prazo dos 120 dias para a medida provisória cair, então o Senado, ele normalmente não tem aí muita margem de manobra, ok? Então, aqui um pouco da nossa atuação, a gente deixa para vocês, e como eu falei, em breve a gente traz para vocês a questão da mobilização. Os pleitos que nós estamos apresentando, vou passar aqui bem por alto, mas a Felga depois, se vocês tiverem, assim, acharem que é necessário que a gente detalhe mais, a Felga detalha para vocês, mas nós temos aqui alguns dos nossos pleitos, né, a lacuna temporal, ou seja, das operações que foram realizadas aí entre 12 e 21 de março, né, a gente precisa saber como é que vai funcionar, qual é a segurança jurídica que a gente vai ter para as operações que foram formalizadas nesse prazo. A gente também tem a questão da insegurança jurídica
das questões contratuais, porque estão querendo mudar, né, a taxa de juros de uma operação que já tinha sido contratada, então a gente precisa considerar que isso já é um ato jurídico perfeito, as contratações que foram feitas naquela época já foram formalizadas, e isso precisa ser respeitado, né, isso que traz para a gente segurança jurídica no nosso ordenamento jurídico, e a gente precisa respeitar isso. Fabíola, Oi, eu posso só fazer uma complementação desse segundo ponto, claro, por que favor. tem sido uma questão que tem sido fonte de preocupação de todas as cooperativas, a gente tem recebido muita demanda em relação a ela, a repactuação, né, a imputação dos contratos na plataforma a taxa inferior às anteriormente contratadas, elas podem sim trazer até alguma questão de resultado, impacto em resultados, porque elas foram pactuadas num cenário econômico completamente diferente, talvez não sendo possível a redução dessa taxa na imputação na plataforma. É uma questão que ela não impacta somente o cooperativismo de crédito, isso é um problema de todo o sistema financeiro nacional. Inclusive, para além dessa atuação nossa no legislativo, a gente tem realizado trocas com outras associações de representação de outras instituições financeiras para avaliar como que a gente pode atacar esse ponto em conjunto. Então, é bom a gente reforçar que esse ponto ele tem sido trabalhado fortemente, não só no legislativo, mas aqui em outros fóruns que a OCB participa. Então, trazer não tranquilidade, porque como não é um ponto superado, essa preocupação ainda permeia aqui o nosso dia a dia, mas para trazer segurança de que a gente tem trabalhado arduamente nesse ponto e a gente entende a sensibilidade da redução da taxa de juros na imputação das operações na plataforma. Era só esse complemento, Fabíola, porque ele estava vindo bastante forte aqui no nosso privado, nos e-mails, no grupo. E aí eu Não, acho que podemos perfeito. seguir. Não, e se você quiser, Felga, pode explicar os próximos pontos que você já vai detalhando para o pessoal, então. Combinado. Eu vou tentar assumir aqui a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Eu passo para você também, são só Pode 2 ser? slides, esse mais um. Aham. Então, podemos passar. A importação da base legada e descumprimento do limite legal de margem consignável. Isso nós trouxemos no início da nossa fala aqui, tanto com o diretor do MTE, quanto com o Arnaldo Jardim, aí tanto defendeu. A importação do nosso legado, ele impossibilitou aí uma série de cooperados que possam ter acesso à plataforma, mas nós temos notícias de vários associados que eles conseguiram acesso, porque o legado ou não constavam na base de CPF anterior, ou tiveram cooperativas que perderam aquele prazo em que nós enviamos as informações, e isso compromete a pactuação de novos contratos dentro da plataforma, que pode comprometer margem, dentro do que a gente já trouxe lá atrás, superendividamento, podem entrar outros contratos que sejam priorizados dentro do RH, firmados dentro da plataforma. Então, toda essa parte sobre a proteção da nossa base legada e sobre a preferência pelo pagamento dos contratos que já haviam sido firmados anteriormente, é um dos pontos que a gente tem trabalhado lá. A gente tem não só trabalhado no legislativo, mas muito fortemente com a data prévia em relação a essa preocupação da nossa base legada, e a promessa é que tudo seja regularizado assim que for habilitado as cooperativas dentro da plataforma. Mas nós trouxemos isso também para a nossa conversa com os parlamentares, porque é um ponto que vai contrário ao que se pretende com a medida provisória, que é melhorar a qualidade do crédito do cidadão. Então, isso também, apesar de ser um ponto que nós temos tratado muito fortemente com o executivo, ele também consta dentre os nossos pontos para mobilização com os parlamentares. A operacionalização no modelo anterior, isso é texto que compõe a nossa emenda, que foi protocolada lá tanto pelo Arnaldo Jardim quanto pelo deputado Ivair de Mello, para que sejam mantidos os contratos firmados entre partes. A gente sabe que muitas cooperativas, elas coexistem dentro de uma empresa e já tem um contrato e uma parceria firmada ao longo de longos anos. Então, nós pedimos, dentro do texto da emenda protocolada, que haja a manutenção dos contratos firmados anteriormente e que as cooperativas possam continuar operando no modelo anterior. O próximo slide, Fabíola.
180 dias para averbação da base legada também é um ponto que consta no texto de emenda que foi apresentado pelos 2 parlamentares que nós expusemos, para que a gente consiga aí 60 dias adicionais para averbação de todos os contratos, dado principalmente toda essa dificuldade da adequada integração das cooperativas independentes na plataforma. Consta no texto da emenda e também consta em todos os materiais que nós levamos para sensibilização dos parlamentares. E o 6º ponto e último ponto é a preferência para o redirecionamento das operações para cooperativas de crédito. Nós temos firmado bastante ali o nosso posicionamento em relação ao diferencial das cooperativas de crédito, na redução de taxas, nas taxas mais competitivas. Então, ela seria o agente financeiro ideal para impulsionar essa política pública. Então, dentro de todos os nossos argumentos apresentados, nós pedimos a preferência para o redirecionamento das operações para as cooperativas de crédito e também ali para dar vigência ao texto que traz na 5764 do fomento ao cooperativismo de crédito. Esses 4 últimos pontos, eles constam nas emendas apresentadas, mas temos também textos que, apesar deles não serem de tratamento no campo do legislativo, nós trazemos ali para mobilizar os parlamentares, até mesmo para que a gente consiga destravar alguns dos nossos diálogos aí no âmbito do executivo. São esses os pleitos, Fabiola, assim, a parte um pouco mais detalhada e aprofundada. É claro que se alguém quiser alguma informação adicional, lá no grupo a gente consegue ir detalhando ponto a ponto, mas eu acredito que de uma maneira geral, até mesmo para a gente dar um pouco de celeridade na apresentação, essa é a visão geral. Te devolvo a palavra. Obrigada, Felga, perfeito. Assim, então aqui, pessoal, é resumido, né? Para o relator, nós entregamos, né, ali um detalhamento dessas propostas e também fizemos uma discussão com a área técnica e estamos aguardando um retorno deles de alguns desses pontos. A gente sabe que muitos deles o próprio governo talvez não apoie, então vai ser um trabalho muito grande de a gente mobilizar e conseguir ter essas solicitações atendidas, ok? E aí a gente queria falar um pouquinho com vocês de como que a gente faz esse trabalho. Porque eu acredito que talvez para muitas das cooperativas que aqui estão, ou das pessoas que estão representando essas cooperativas, é o primeiro contato com essa atividade de relações institucionais, de relações governamentais que nós fazemos aqui na OCB. E a gente queria, então, tranquilizar vocês de que esse é o nosso coração, o que a gente mais faz aqui. Esse é o nosso trabalho, fazer a representação das nossas cooperativas nos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, também na parte com assessoria de imprensa, com órgãos internacionais, tudo isso é o nosso trabalho, a gente vive isso. Então, só dessa semana aqui, a gente já trabalhou com o ramo crédito, STF com pauta do ato cooperativo sendo pautado para o dia 30 de maio a dia 6 de junho, LCA, exigibilidade, né? A gente pautou questão de IOF ontem, né? De ontem para hoje, a gente está aqui com um trabalho muito forte, questão de IOF para as cooperativas, daí vai pegar mais as cooperativas tomadoras de crédito. A gente está com, estou esquecendo alguns temas, STJ, questão de recuperação judicial, então isso só essa semana, a atuação que a gente fez nos 3 poderes nesses temas. Então a gente queria dar essa tranquilidade para vocês, de que esse é o trabalho que a gente faz. Então que a gente possa fazer juntos esse trabalho, ok? Que a gente possa passar para vocês os momentos de atuação, que a gente possa, sim, fazer a mobilização no momento certo, com o texto certo, porque esse trabalho a gente sabe como funciona, né? São 513 deputados, são 81 senadores, e eles, muitas vezes, vão seguir um direcionamento do seu partido, da sua liderança, então a gente tem toda uma forma de atuação. E eu queria aqui mostrar para vocês quem é a equipe que está fazendo esse trabalho, porque para além do presidente Márcio, da nossa superintendente Tânia, de mim, que sou gerente geral, a gente tem a nossa gerência de relações institucionais, a Clara é a gerente de relações institucionais, a gente tem o Eduardo, que é o nosso coordenador de relações governamentais, e essa equipe aqui
toda de relações governamentais, cientistas políticos que estão lá no Congresso Nacional, que estão nos ministérios fazendo esse trabalho e conhecem as regras, que conhecem a legislação, regimento da Câmara, Constituição, para saber o que podemos fazer. Aqui os nossos atores também internacionais e aqui todo o pessoal que faz os ramos, né, que são especialistas em ramos. Aqui vocês já conhecem o Tiago e a Felga, que trabalham especificamente no ramo crédito, algumas pessoas aqui que trabalham no agro, no infraestrutura, na coordenação de ramos, cooperativas de seguros, que são cooperativas novas. Então, toda essa equipe que está aqui trabalhando para vocês e por vocês todo o tempo. E, além disso, a gente tem a nossa assessoria jurídica também, né? A nossa assessoria jurídica com a nossa assessora, né? A nossa gerente da área, que é a Ana Paula, e aí toda a nossa parte tributária, os nossos advogados, que estão aqui também com especialidade, conhecem tudo da legislação cooperativista, da Lei 5764, da Lei Complementar 130, da Lei das Cooperativas de Trabalho, enfim, toda a legislação cooperativista, e estão aqui com a gente todos os dias fazendo esse trabalho. Fora isso, a gente também tem a nossa gerência de comunicação, né, a nossa gerência de dados, enfim, como eu falei, o presidente Márcio, a Tânia, eu, à disposição de vocês. Então, o que a gente quer é que esse trabalho no Legislativo, né, que vocês confiem em vir junto com a gente. A gente garante, assim, a gente não ganha tudo, tá? Ninguém ganha tudo. Mas a gente aqui, a gente se mata para ganhar tudo. Tudo que a gente pode fazer para a gente conseguir, a gente faz. Então, assim, confiem na gente, venham junto com a gente, tragam propostas, o grupo está lá aberto para vocês. Estou vendo aqui um colega querendo saber como que mantém esse nivelamento de informações, faça parte ali do grupo, acompanhe aqui as nossas redes sociais também, a gente tem as redes sociais do Sistema OCB, com os nossos produtos e serviços, com as nossas newsletters, ok? Pode seguir a gente lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente falar isso para vocês, até tirar aqui a apresentação, mas porque a nossa intenção é que vocês percebam que tem aqui uma defesa em Brasília em nome de vocês, tá? A gente está aqui para isso e dentro do grupo mandem sugestões, façam as perguntas, a gente vai respondendo vocês por lá e junto com a Frente Parlamentar do Cooperativismo, a gente vai fazer essa defesa lá no Congresso Nacional, na medida provisória. E no Ministério do Trabalho continuamos com essa pressão para a questão do prazo. Então, Felga, eu acredito que em termos do legislativo, era isso que a gente queria passar. Não sei se a gente tem aqui alguma dúvida, acredito que não, em relação à medida provisória, mas também depois a gente responde quando as dúvidas forem surgindo, ok? O grupo, Milton, é um grupo de WhatsApp que a gente tem daqui das cooperativas independentes. A gente bota o link para você aqui no WhatsApp, para que você possa fazer parte do grupo também, ok? Obrigada, Felga. Vamos lá. Perfeito, Fabíola, muito obrigada. A Fabíola foi cirúrgica em mostrar toda a equipe que fica dedicada diuturnamente na defesa e dos interesses do cooperativismo de crédito, que não tenham dúvida, eles são atacados todos os dias em todas as frentes, enquanto a gente está tratando um tema, outro surge, mas a gente tem uma equipe aí bastante dedicada de relações governamentais, a gente tem um auxílio imprescindível da nossa equipe de assessoria, dos assessores jurídicos, que dão todo o suporte, embasam todos os nossos argumentos nos materiais que nós vamos levar para o Congresso, para a defesa do cooperativismo, para atuar junto com o Executivo também, Ministério do Trabalho, DataPrev, enfim. Muito obrigada, Fabíola, pela exposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos direcionar. O material também, todo que foi apresentado, a gente encaminha para vocês depois. A gravação também a gente vai fazer edição e subir nas nossas plataformas. E, na sequência, nós estamos aqui com a equipe da Cooperforte, com o Marcelo e a Letícia, salvo engano. Marcelo, você já está aí conosco? Eles vão fazer a apresentação, conforme a gente tinha combinado, sobre a jornada da Cooperforte nesse processo de habilitação. Então, assim, tem todo esse trabalho que nós estamos aqui realizando para que vocês possam integrar de forma plena a plataforma, e é do nosso interesse que, assim que seja publicado, a gente já tenha pelo menos um embasamento de como correr atrás de toda essa documentação, de toda essa jornada, quais são os desafios. Então, o que surgir aqui de dúvida, nós podemos fazer um consolidado para que a gente já vá se antecipando e encurtar um pouquinho esse caminho até o início das nossas operações. Marcelo, Letícia, vocês estão com a gente? Boa tarde. Tudo jóia, Boa pessoal? tarde, Marcelo, tudo bem?
Tudo jóia. Obrigado aí, Felga, aí pelo espaço, tá? Nós aqui da Cooperforte, aqui, a gente está super engajado aí no processo aí. A gente participou lá a gente está muito contido aí nesse contexto aí do crédito trabalhador. A gente sabe o quanto que está sendo... a fricção tá grande aí para o nosso lado, mas enfim, a gente tem um papel aí, a gente... Acho que caiu. Acho que sim. Eu acho que o Marcelo caiu, mas aí só dando continuidade aí na fala dele, né, em nome da Cooperforte, a gente está aqui à disposição, está sendo um momento de desafio, acho que para todo mundo, né, a gente teve a facilidade aí de já ter o código, e isso nos permitiu antecipar alguns passos, mas com certeza está sendo um momento desafiador aí para todo mundo, e a ideia é essa, né? A gente colocar a Cooperforte aí à disposição de todas as cooperativas para que a gente possa compartilhar um pouquinho da experiência que a gente teve nesse processo, como que foi esse processo de habilitação aí, né? Até a gente conseguir começar a operacionalizar. A gente ainda está no início, a gente também está aprendendo, né? Mas, assim, no que a gente puder compartilhar aí com as demais cooperativas, a gente está à disposição. Acho que tanto, né, eu e o Marcelo aqui como a área de negócios e quanto o Pacheco aqui, que é o responsável pela parte de tecnologia, que é justamente para que a gente possa compartilhar a nossa experiência e também auxiliar para que esse processo possa ser mais célere aí, conforme as ações forem andando e a gente consiga todo mundo se habilitar aí nesse processo. Eu não sei se o Marcelo retornou, se ele... Marcelo? Bom, então eu vou falando e a hora que o Marcelo voltar, ele complementa aí a fala dele, mas eu acho que é bem nesse intuito mesmo da gente deixar a Cooperforte à disposição de todo mundo, né, para que a gente possa compartilhar mesmo. A ideia é compartilhar, a gente ainda não tem toda a expertise do processo, ainda está embrionário aqui, a gente começou a ofertar tem pouco tempo, a gente teve que correr atrás aí para tentar começar a fazer a oferta aí do crédito trabalhador, a plataforma dentro da plataforma da Dataprev, e a ideia é justamente compartilhar nossa experiência com vocês e nos colocar à disposição para tentar auxiliar nesse processo. A gente vai passar os nossos contatos para, conforme vocês forem tendo a jornada, se tiver alguma etapa que a gente possa auxiliar para acelerar esse processo também, e tentar dividir com vocês algumas etapas que a gente identificou como mais trabalhosas ou algumas dicas, né, que a gente gostaria de ter recebido aí nesse processo para acelerar a nossa jornada. Aí eu vou pedir licença para vocês, eu vou compartilhar a tela para mostrar a apresentação. É simples, tá, gente? A ideia não é nada muito elaborado, é ser uma conversa, uma troca mesmo aí entre amigos, assim, né, para que a gente possa compartilhar com vocês um pouquinho da nossa jornada, um pouco de como foi essa parte da habilitação para acelerar esse processo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí, gente? Deu certo? Sim, tá certinho, Letícia. Minimizei. Então, tranquilo. Então, eu e o Pacheco, a gente vai falando aqui, a gente vai falando meio junto. Se a gente se atropelar, gente, já peço desculpas, porque a gente está compartilhando com vocês mesmo. A ideia é a gente ir complementando, um vai complementando o outro aqui na jornada que a gente teve aí da habilitação, né? Então, inicialmente, a gente vai falar ali sobre como foi a habilitação, a documentação necessária, né? Quais são a parte da documentação que é importante ter algumas atenções aí no processo, como que foi o acesso ao portal e a homologação em si, tanto no portal quanto da API, né? A parte de conectar as APIs. A Dataprev fornece toda a documentação via API, então é muito importante essa comunicação. Nem tudo pode ser feito pelo portal, quase tudo, mas ainda tem algumas partes que tem que ser chamado via API. E aí, destacando ao longo da apresentação onde foram os nossos desafios. Começando aqui pela parte da
da habilitação, né, é necessário, o ponto inicial é acessar o portal lá da Dataprev para fazer o registro, né? Primeiro tem que ser o cadastro da instituição financeira e da cooperativa, né? Tem que ser por quem tem acesso, o representante legal da cooperativa, pelo Gov.br, nível prata ou ouro. Então, isso é importante, né? No primeiro momento, vai ter opção lá para dados da conta, atualizar as informações, vai gerar lá o nome do representante da instituição financeira, concorda. Então, é só um primeiro momento. Na sequência, vai lá em adicionar meus pedidos, que fica ali no cantinho na direita. É bem didático, tá, gente? Assim, é intuitivo ali, os manuais também, até a própria CB forneceu para a gente um manual que nos auxiliou nesse processo, que foi uma base bem bacana para a gente conseguir ir fazendo aí o passo a passo da habilitação. Então, depois que a gente habilita, acessa ali crédito do trabalhador, adicione em meus pedidos, e aí tá tranquilo. Aí a gente começa a preencher os dados, né? Eles vão começar a pedir para que a gente preencha toda a documentação, o nome da cooperativa, CNPJ, e-mail para contato, telefone, das informações padrões, assim, ali dos representantes. E aí depois tem a parte de enviar a solicitação para análise do Ministério do Trabalho. Inicialmente a gente tinha entendido que tinha que fazer 2 etapas, e a gente viu que só é necessária, que a gente pode ir direto para a parte do registro junto à Dataprev, que não é necessário fazer a parte junto ao Ministério, que o Ministério faz a análise por dentro da Dataprev. Então, isso é uma parte legal que gerou um pouquinho de confusão para a gente, achando que tinha que fazer 2 etapas, mas se a gente fizer direto somente por dentro da Dataprev, já gera o resultado esperado aí, que é a habilitação, né? E aí, depois que a gente manda toda a documentação, na sequência aqui a gente já vai falar da documentação, mas depois que encaminha toda a documentação, ela é aprovada ali pelo Ministério do Trabalho, e aí faz a assinatura, tudo isso via Gov.br, tá? Do próprio representante da instituição financeira, chega lá a mensageria, então já aprova e na sequência já fica assinado ali a minuta do contrato, e na sequência você já está apto a solicitar junto à Dataprev o acesso aos ambientes de homologação para que possa iniciar aí a jornada da habilitação e da operacionalização aí efetivamente. Então, da documentação, inicialmente, a cópia ali, né, do ato que outorga e delega a competência do representante legal, que é a mesma pessoa que vai estar vinculado junto ao Gov.br aí da instituição financeira, né, da cooperativa, uma cópia do Estatuto Social, que fala registrado em cartório, tá, gente? Não precisa ser a operação registrada, mas é importante que seja uma cópia com o registro. Então, a prova de regularidade fiscal, a certidão de regularidade no Fundo de Garantia, no FGTS, também da cooperativa, o certificado de regularidade previdenciária, a certidão negativa de débitos trabalhistas, e tudo isso abre lá dentro da Dataprev, quando solicitar a habilitação, abre um campo para anexar esses documentos, tá? É bem tranquilo essa parte. E aí a certidão que ateste a regularidade, né, da instituição, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a consulta do Unicad, que é a parte do CBC, que é essa parte que é o nosso grande desafio, né, Cooperforte, que nem o Marcelo colocou inicialmente, a gente já possuía aí o código CBC, porque a gente está num processo de habilitar a nossa conta corrente, a gente já vinha fazendo um outro processo e acabou que, por sorte, realmente por sorte, a gente já tinha esse código aí, a gente conseguiu se habilitar junto à Dataprev para ofertar aí o crédito do trabalhador, né? Então, eu acredito que a gente vai ter algum outro documento, a gente vai gerar um código específico, e aí, conforme as ações forem andando, aí a gente vai ter a orientação específica de como a gente vai conseguir habilitar isso aí. A declaração com as contas de repasse, e a comprovação do cadastramento na plataforma do consumidor.gov.br. E aí, aqui, gente, eu vou até reforçar um ponto que é muito importante para quem ainda não tem cadastro, já ir fazendo essa parte prévia, porque o cadastro no consumidor.gov.br demora um pouquinho. Então, assim, tem o tempo de resposta do consumidor.gov também. Então, assim, se a gente já puder ir adiantando essa parte, é interessante, né? Porque essa parte em nada tem relação lá com o CBC, então a gente já podia ir adiantando essa etapa, porque
demorou um pouquinho para a gente. Foi onde a gente sentiu uma dificuldade aí de conseguir cadastrar, a gente teve que mandar mensagem para o consumidor.gov, porque a gente tinha um registro, mas ele não era um registro da Cooperforte, não estava ativo. Então, acabou que esse processo foi um pouquinho demorado. Então, se a gente já puder ir se adiantando nessa frente, ela é bem interessante. A minuta do termo de habilitação, que tem disponível lá nos documentos, junto que a DataPrev fornece para a gente, e a autodeclaração de capacidade técnica operacional. E aí vou só fazer um destaque aqui nesses dois últimos documentos, tanto a minuta do termo de habilitação quanto a autodeclaração de capacidade técnica operacional, é um documento, a DataPrev já deu um modelo, mais ou menos para a gente preencher, né, de padrão, só que é importante que ambos estejam assinados, né, certificado aí digital, né, uma assinatura digital pelo representante da cooperativa. Então, é interessante já anexar esse arquivo já com a assinatura, que aí isso já facilita também. Porque a gente encaminhou a primeira vez, veio o retorno que precisava e ele assinado, então já gerar aí o documento em PDF com assinatura. E pode ser assinatura pelo próprio GovBR mesmo, né? Um processo simples, mas é importante que ambos os documentos estejam assinados. Letícia, Pois não. só uma dúvida sobre esse ponto que você colocou agora. Essa assinatura tem que ser gov.br também, desses dois documentos? Eu acredito que sim. Eu acho que pode ser uma assinatura aí digitalizada e anexada, mas eu acho que se vai pelo GovBR facilita, porque fica o mesmo vínculo de quem vai assinar como representante legal da cooperativa, né? Então, acho que se for pelo GovBR facilita o processo, não corre o risco da gente ter um retorno aí, né, da DataPrev ou do Ministério recusando a habilitação. Tá bem, Então, obrigado. Letícia, só um minutinho, desculpa te interromper. Eu queria só fazer um combinado para a gente deixar as perguntas ao final, para a gente não correr o risco de não conseguir passar pela apresentação completa. E também, se alguma pergunta não for respondida na exposição de hoje, a gente absorve e tenta responder na sequência junto com o envio do material. Vamos combinar, Não. sim? Obrigada, viu, Perfeito, sem Letícia? problema Pode nenhum. continuar. Aí a gente disponibiliza aí o material para vocês também, e no final a gente, que nem a gente colocou no início, o nosso contato está à disposição para que a gente possa manter esse contato e estreitando o nosso relacionamento. Tanto eu, Marcelo, quanto o Pacheco estamos no grupo também. Vocês podem procurar lá a gente no WhatsApp também para tirar alguma dúvida, sem problema nenhum. A Cooperforte como um todo está à disposição, né? No que a gente puder auxiliar. Aí, dando continuidade aqui na parte, passando da parte da documentação, aqui a gente trouxe ali os links, né, de contatos com a DataPrev. Esse primeiro é onde a gente faz essa habilitação, onde coloca a documentação, essa que a gente estava relatando, né? Também tem disponível lá na própria documentação técnica da DataPrev, que é esse segundo link, né? Documentação técnica, tem todas as informações ali, tem mostrando o processo para habilitação, tem mostrando o passo a passo, a parte de recebimento. Então, é um ambiente que é importante, a gente está sempre acessando, é lá onde a DataPrev sobe as atualizações, tanto da parte de contratação, renovação, tem os manuais lá, tem a documentação técnica da API. Então, assim, é super importante que a gente acesse ali de tempo em tempo para ir acompanhando as atualizações, e a própria orientação da DataPrev é essa também. Eles se comprometeram aí colocando aí nesse link todas. Ficou mudo, Letícia. Eu acho que você pode ter esbarrado no microfone. Ainda tá mudo. Parece Voltou? que agora voltou. Agora deu certo. Aí agora só tem que voltar o compartilhamento da Não, tela. alguém que está mutando ele sem querer, eu acho. Alguém acho que está apertando aqui o botão de mutar todo mundo e aí está mutando eles, porque vocês estão mutados de novo. Então, pessoal, se vocês puderem não mexer aqui nisso, deixar só a Letícia controlar ali o microfone dela, é melhor. Tá vendo? Ó, mudo ativado para você. Alguém é que está apertando o botão aqui.
Pronto, Letícia, vai lá. Agora está funcionando? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Tudo certo. Agora tudo certo. Perfeito. E a tela está sendo compartilhada, gente, normalmente? Tá, sim, tá compartilhado, é tudo certo agora. Então, perfeito. Então, vou só retomar aqui o que a gente estava falando da questão da documentação técnica, né? O primeiro link é o portal da DataPrev, para a gente acessar a parte de habilitação. E o segundo link é onde tem toda a documentação técnica. A própria DataPrev orienta que a gente acesse esse link de tempos em tempos para acompanhar a publicação de novas orientações, e principalmente o manual técnico, tá? Então, tem nesse link, clicando no final da página ali, tem todos os manuais, que conforme vai sendo publicado ali pela DataPrev, vai tendo as informações, e também tem os versionamentos ali dos manuais, e eles nos auxiliam bastante para o processo de homologação e criação aí do produto. O suporte da DataPrev, toda a comunicação com a DataPrev é feita por esse e-mail do atendimento, né? atende.consignado@api@dataprev.gov.br. Então, a partir do momento que a gente é habilitado, né? Na primeira etapa, a gente recebe lá por dentro do próprio site da DataPrev a informação que está habilitado, a gente manda um e-mail para esse atende, né? E solicita a habilitação da instituição para início da homologação. Eles já passam o acesso ao portal de homologação. A gente informa quem são as pessoas que terão acesso, né? A gente manda o CPF, o e-mail, o nome completo. E aí o e-mail, tanto o e-mail pessoal cadastrado no GovBR, quanto o e-mail institucional, para poder fazer esse cadastro da DataPrev para os ambientes, tanto de homologação quanto produção. É importante também ter esse e-mail. E uma informação importante, né, que a gente sentiu aí a necessidade de ter o certificado digital A1 para todas as pessoas que vão acessar, tanto ao portal quanto ali em produção ou em homologação. Então, até para acessar o portal de homologação já é necessário o certificado digital A1, né, da pessoa física para conseguir os acessos e conseguir fazendo a parte da homologação. Mais nessa parte? Acho que é isso, né? Então, continuando aqui, gente. A homologação mesmo, né? Indo para a parte um pouquinho ali mais técnica. A gente acessando o portal ali da DataPrev de homologação, que é o mesmo link do portal de produção, a diferença ali é o H no início e o ponto ON ali, né? HOM. O portal é muito similar. No portal de homologação, a gente tem acesso a mais informações do que o portal de produção. A gente consegue criar cenários, adicionar pessoas para a gente conseguir fazer as nossas simulações. E aí a gente solicita lá, então, pelo e-mail do atendimento lá, a credencial e o acesso tanto ao ambiente de homologação quanto o acesso às APIs. E é importante também informar quem deve ter acesso às APIs e quem deve ter acesso aos portais, tanto em homologação quanto produção, né? Então, aqui usando o nosso exemplo, o Pacheco, ele tem acesso às APIs, mas não tem acesso ao portal de produção. Eu tenho acesso ao portal de produção, mas não tenho acesso às APIs. Então, é importante a gente passar essa informação também para a DataPrev, quanto às responsabilidades técnicas aí dentro das cooperativas de cada pessoa que terá acesso aos ambientes. Na parte da configuração técnica, a hora que a gente conecta ali o API, ele pede o certificado tanto para o CPF quanto para o CNPJ. Então, essa é uma parte importante, que para a gente conseguir fazer as homologações, a gente precisa que a instituição financeira, a cooperativa, tenha um certificado A1 vinculado ao CNPJ, né? E ele vai ser configurado e parametrizado lá dentro do ambiente ali da DataPrev para ser conectado às APIs para fazer os chamados. E aí entra na parte dos testes. Os testes, eles nos são informados lá dentro no ambiente de portal de homologação da DataPrev, a gente tem acesso aos testes para homologação. Eles nos mostram os cenários, a gente tem um número de cenários que é do 702 ao 738 para cumprir,
né? Esses cenários, quase todos, a gente consegue homologar pelo portal, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem já desenvolvido toda a conexão aí via API. Aqui na Cooperforte, a gente optou por fazer toda a conexão por API, todas as chamadas são automáticas, né? A gente tem acesso basicamente ao portal para uma parte mais de dupla validação e manutenção, mas o nosso desenvolvimento foi focado para que tudo seja feito via API, sem intervenção aí manual de nenhum operador. Então, a gente acessa ao portal mais como uma dupla validação, uma segurança ali para conectar, para consultar alguma coisa que foi feita pela API. Mas também a gente consegue fazer tudo pelas duas formas, pela API e pelo portal. Algumas atualizações pela API são necessárias para finalizar o processo de homologação. Né? Então, nessas partes de testes, a gente vai testar tanto a parte do leilão de propostas, que é captar as propostas solicitadas pela carteira, enviar a propostas, depois a gente averbar essa proposta, né? Porque uma vez enviada, a gente ainda precisa fazer esse segundo momento, que é averbar esse contrato para mostrar que o associado, né, ele fez essa operação com a gente, e a informação do contrato, que é onde a gente vai anexar a própria CCB aí da operação de crédito. Toda essa parte tem que ser colocada dentro do portal da DataPrev. Tem o cenário de homologação, ele é bem didático, tá, pessoal? Ele mostra lá, mostrando qual que é o cenário, o que precisa ser preenchido em cada campo e qual é a resposta esperada, tanto de erro quanto de conclusão com sucesso. Tem também a parte de homologação da autorização da consulta dos dados. Tem lá dentro do portal, a gente consegue fazer o envio dos contratos legados, né? Tanto a parte de contrato legado aí, inclusão e exclusão, que uma vez que o cooperado vem e liquida um contrato com a gente precisa lá informar a DataPrev que aquele contrato foi liquidado, né? Que ele foi excluído. E a parte de gestão mesmo, enxergar se foi registrado, qual a taxa, o CET, quantas parcelas foram pagas, se já foi gerado o cronograma para pagamento junto ao FGTS, essa parte toda a gente consegue fazer a gestão pelo portal, mas também tem as APIs que fazem as chamadas. Uma vez que os cenários de homologação exigidos forem 100% validados, a gente solicita o status aí da homologação para a DataPrev, também por e-mail, e uma vez que o resultado for 100% homologado, eles mudam o nosso status de homologação para produção. E aí, a partir desse momento, a gente passa a ter acesso ao ambiente de produção, tanto API quanto acesso ao portal. Aí, aqui a gente destacou, né, alguns pontos de atenção, que é a parte que, para acessar o portal, tem que mandar o e-mail informando, né, o CPF, o e-mail pessoal, o e-mail cadastrado no Gov, e solicitando esse acesso. Tem que ter o certificado A1, esse ponto é bem importante, tá, gente? Então, ainda, se por acaso alguém que for ter acesso a algum dos ambientes não tem, é importante que já solicite. Então, a gente está falando dessas coisas para já tentar ir fazendo essa parte prévia, o que a gente puder ir aí agilizando antes de entrar no processo de habilitação como um todo, né? E também a mesma coisa, o certificado digital A1 em nome da instituição financeira. A homologação, ela é pré-requisito, né? Então, tem que ter o 100% dado pela DataPrev para que a cooperativa possa começar a operar com crédito do trabalhador. Os cenários para homologação, gente, esse aí foi um ponto que a gente ficou com um pouco de dúvida, e aí a gente está compartilhando com vocês aí para tentar também agilizar esse processo. Quando a gente abre lá os cenários, ele vai do 1 ao 378. 738. 738, verdade. E aí, isso gera uma dúvida. A gente fala, poxa, a gente tem que homologar 700 cenários, mas não. A parte do crédito do trabalhador começa no cenário 702. Então, do 702 ao 738, tem que ser homologado. São esses os cenários que precisam ser homologados. Lá dentro do portal, a gente consegue consultar, tá, os cenários, tem a informação, até depois aqui na apresentação a gente pode abrir o portal e mostrar para vocês como é que é dado esse cenário ali, ele é bem didático, ele mostra tanto como tem que ser enviado dentro da API, quanto qual é o comportamento esperado dentro do portal, ele mostra os campos que a gente precisa preencher, né?
E esse percentual, a gente quer saber, você faz todos os testes. A própria DataPrev, quando você vai fazendo os testes, ela vai registrando o que você conseguiu fazer e o que você não conseguiu. Ela própria faz esse mapeamento. Então, para saber qual é o status aí da homologação, é só mandar no e-mail também lá do atendimento, perguntando qual é o status da homologação, quais são os cenários que não foram homologados, e eles respondem, né? A comunicação com eles por e-mail, ela está sendo bem bacana, a gente encaminha, a gente sabe que tem dias que o fluxo é um pouquinho maior, e aí, né, acaba demorando um pouco mais a resposta, mas a gente tem tido resposta de todas as mensagens que a gente encaminha. A gente manda dúvida, eles respondem, às vezes pedem para testar novamente. A gente teve alguns problemas aí de acesso, que a gente perdeu o acesso ao longo da semana. A gente já tinha acesso, o acesso caiu. A gente reportou a DataPrev, eles retornaram falando, o acesso vai ser restabelecido, ou já foi restabelecido. Então, assim, a comunicação com a equipe de atendimento lá da DataPrev tem sido bem positiva, e tudo via e-mail. A gente responde tudo centralizado lá na caixa de atendimento da DataPrev. Aí essa aqui é a carinha ali do portal da DataPrev, né? Onde a gente vai fazer as operações, no caso das operações feitas manuais ou as próprias consultas, né? E aí tem um ícone ali específico para o crédito do trabalhador, né? Aqui, ó, a gente pode visualizar crédito do trabalhador. Aqui as informações que são gerenciadas via carteira de trabalho, né, que é o envio de proposta e também a consulta das solicitações, os vínculos depois que ele já nos dá autorização, os empréstimos quando eles estão em ser, e a gente tem aqui a parte dos empréstimos do legado, que é aqui onde a gente inclui ou exclui os contratos do legado. Aí agora falando um pouquinho mais da parte das APIs, a parte mais técnica aí, né? Esses são os links para os acessos aos ambientes onde a gente precisou acessar para baixar, para acessar o portal, para baixar a API, conseguir se conectar. Acho que achei que você quer informar alguma coisa particular aí desse processo, contribuir aí. Deixar só um ponto claro que assim, a gente tem esses dois primeiros links que é a Store. Dentro da Store, quando você faz o cadastro lá, você tem que habilitar também, conforme ali um item ali, a instituição. E aí de lá você gera o token, para quem for fazer todo esse processo via API. E aí de lá você gera o token que você inclui nos seus sistemas para que seja utilizado. Então, obrigatoriamente, a gente tem que entrar nessa Store, gerar o token e configurar esse token de comunicação com a API configurado na sua plataforma. Os links de baixo ali, de homologação em produção, já é o link que você chama os serviços deles. E como a Letícia bem colocou, para fazer a comunicação dessas APIs, é obrigatório você configurar nos seus sistemas o certificado no nome da empresa, no CNPJ da empresa. Então, sem isso, vocês não vão conseguir fazer nenhuma chamada via API. E me corrija se eu estiver errada, Pacheco, mas o token é um dos itens de homologação obrigatórios, sim, né? então, é um dos itens que não tem como homologar pelo portal. Esse precisa acessar lá a API para gerar esse token. Mesmo que seja gerado de forma manual, ele precisa ser gerado, que é um dos itens de homologação. Tá? Acho que, se eu não me engano, 2 cenários a gente não consegue homologar pelo portal. São necessários a integração aí da API. Aí aqui, relativo aos processos de segurança, isso que o Pacheco reforçou da questão do certificado digital, né, vinculado ao CNPJ da cooperativa. É permitido cadastrar apenas uma aplicação e uma subscrição ativa por instituição financeira, né, um ponto que a gente já havia discutido algumas vezes dentro do próprio grupo aqui da OCB, né, e aí realmente é isso, o parâmetro é esse. Tem que ter uma atenção à validade dos certificados nos ambientes, porque se o certificado perde a validade, automaticamente o sistema cai, né, sem um aviso prévio de vencimento ou nada parecido. E o prazo de validade dos tokens, né, Pacheco, que a hora que o momento que gera, ele tem uma validade ali por 1, 2 horas? 1 hora. 1 hora, e se esse token não for refeito ou renovado, também você perde o acesso. Então, ali a hora que for fazer o parâmetro, é importante
validar. E outro ponto aqui que agora conversando com vocês me veio que é importante também ressaltar é a questão do CNPJ. Para a DataPrev, os campos que ele trata como CNPJ, ele trata a raiz do CNPJ, ou seja, são os primeiros ali 8 números do CNPJ antes da barra, né? Isso ele trata como o CNPJ dos vínculos, né? Das Dos fontes empregadores. pagadoras ali. Então, tem várias horas que ele fala para você informar qual é o vínculo. Quando ele fala isso, ele está pedindo para que você mande esses 8 números antes do CNPJ. Esse aí também foi um ponto que a gente penou um pouquinho até entender a lógica, né? Então, a gente já está compartilhando para evitar que vocês tenham esse mesmo problema aí que a gente. Eu acho que de pontos, assim, dificuldades foram essas, né? Num geral, é um processo tranquilo, ele é intuitivo, a homologação é muito intuitiva, acho que em 2, 3 dias a gente conseguiu homologar quase todos os cenários, né? Lógico, depois do ambiente estabilizado, as APIs conectadas, a gente já tinha as nossas próprias regras aí de negócio definidas, a gente conseguiu aí homologar os cenários pelo portal e pela API. A gente aqui na Cooperport optou de fazer a homologação das duas formas por segurança, né? A gente foi fazendo em paralelo a homologação no portal e depois refez todas as homologações via API para ter segurança aí no processo que a gente estava disponibilizando para os nossos associados, mas foi bem, bem intuitivo, né? Eu acho que foi um processo tranquilo de homologação. E as dúvidas que a gente teve ao longo do caminho, a gente questionou a própria DataPrev, né? Os status da homologação ou algum retorno recebido em determinado cenário que a gente esperava ter outro retorno. A DataPrev respondeu também, explicando ou falando, não, é isso mesmo, o cenário já está homologado. E eu acho que também de desafio a gente tem passado por algumas instabilidades de ambiente junto à DataPrev, né? Mas assim, a gente e todas as instituições financeiras, né? Não só a Cooperport. Então, a DataPrev, acredito que pela alta demanda e vários acessos ao mesmo tempo, então a gente acabou passando por alguns momentos aí com a DataPrev fora do ar. E aí, isso, lógico, se a DataPrev está fora do ar, a gente não conseguia fazer as chamadas, e isso impactou um pouquinho aí no nosso processo, tanto de homologação quanto em produção agora, mas também foram resolvidos, a gente reportou ali via chamada, a DataPrev respondeu que estava ciente, estava tratando, e aí, né, na sequência, ela já normalizou os ambientes. Acho que esses foram os processos. Marcelo, eu vi que você voltou, deseja complementar alguma Isso. coisa? Vocês me escutam Desculpa, aí, viu, pessoal? Marcelo, eu te cortei. Não, não, que isso, assim, a lei de Murphy aqui imperou aqui, eu estava começando aqui a falar e eu estava aqui numa rede aqui onde caiu, mas eu consegui voltar. Assim, obrigado aí, Letícia e Paulo, assim, acho que vocês foram é, bem assertivos aí na apresentação. Acho que é isso mesmo, tá? A gente passou por esse processo aí, a gente compreendeu aí as dificuldades, assim, e, enfim, a gente, até pelo modelo aí do cooperativismo, a gente não quer que vocês ou quem não ainda está nesse processo passe por isso. Então, a gente de antemão aí, a gente trouxe aqui dois heads aqui, tipo a Letícia de negócios e o Pacheco aí de TI. Então, são pessoas assim que podem colaborar aí com essa jornada de vocês. Então, é cláusula pétrea aqui na no nosso dia a dia. Então, caso vocês precisem de qualquer que seja auxílio, ajuda, a gente está à disposição, tá? A gente não quer que... A gente já passou por um grande desafio, a gente, graças a Deus, deu sorte por ter esse código do CBC, mas a gente entende que outras cooperativas não tiveram esse código lá no início. Então, no dia zero, a gente não estava lá online, mas, enfim, foram muitos desafios, exigiu um pouco de resiliência da gente, dedicação, e a gente sentiu um pouco de falta de colaboração, inclusive no começo, mas paciência, acho que isso faz parte aí do nosso dia a dia, mas
a gente não quer que outras cooperativas passem por isso e a gente fica completamente à disposição. Os nossos contatos estão aí, como eu falei para vocês, assim, estão aqui duas pessoas que que são responsáveis pelos projetos, tá? São heads, são gerentes de projetos desse produto específico aqui do crédito consignado do trabalhador, que é o Paulo Pacheco e a Letícia. Então, fiquem super à vontade de procurar a gente em caso aí de qualquer dúvidas que nós vamos estar à disposição aqui de vocês. A gente segue junto e a gente acredita nessa força da intercooperação e na capacidade que a gente tem como sistema. Então, eu sempre prezo isso. Então, e a gente precisa dar uma resposta também imediata para o mercado, porque a gente sofreu muito com esse produto no início. A gente continua sofrendo alguns efeitos, mas paciência, a gente não precisa chorar pelo leite derramado, a gente precisa fazer do limão a limonada, então a gente precisa fortalecer aí o papel das cooperativas aí no mercado financeiro, levando para o nosso associado o melhor produto, que eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem a oferecer muito mais do que os bancos tradicionais e sem a rivalidade. Não é por isso, porque os nossos princípios são outros. Então, contem conosco, tá? Fiquem super à vontade, assim, tá aqui os e-mails, mas eu vou passar aí os nossos contatos de telefone para a Felga. Fique à vontade aí de depois procurar ela, enfim, a gente está Tá ali junto aí no meio. nessa jornada, A viu? gente manda um oizinho ali para os nossos links ficarem ali disponíveis Isso. para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem. E eu acho que o Marcelo foi muito feliz nessa colocação que a ideia é cooperar mesmo, e a gente está muito diferente dos bancos tradicionais, as nossas taxas são muito diferentes, né? Nesse período aí que a gente já está habilitado, a gente tem tido já o retorno dos nossos associados, os cooperados têm falado para a gente que a diferença de taxas é muito diferente. Nós mesmos somos associados, então a gente acessou o produto, a gente testou o produto, a gente contratou o produto, né, como trabalhadores, né, ali via CTPS, a gente fez toda a jornada e a gente viu que realmente, quando se fala em cooperativa, a gente é imbatível no quesito taxa, no quesito de atendimento, de entender mesmo a necessidade aí do nosso cooperado. Então, eu acho que a hora que a gente conseguir, no coletivo, entrar aí nesse produto, nesse sistema, a gente ganha muito como cooperativas, né? A gente consegue mostrar ainda mais a nossa força, os nossos princípios e falar que é possível, sim, ofertar crédito com condições, né, justas, em linha com o que o produto vende, né? Que a ideia é que seja um crédito sustentável, com as melhores condições aí para as pessoas, com taxas justas, e eu acho que isso é super em linha com as cooperativas. Isso. Né? E aí, se vocês Pessoal, tiverem alguma dúvida, gente. E só complementando, pessoal, assim, a gente, durante esse percurso, a gente teve N desafios. Inclusive, assim, a gente tentou tipo, não ser reativo em relação a algumas coisas, mas a gente pegou todas as regras, mesmo que fossem bem superficiais, mas eu acho importante aí, depois de toda essa jornada que a Letícia passou aí, o Paulo passou para vocês, mas é muito importante que vocês conheçam do negócio de vocês e estabeleçam ali uma regra de negócio baseada na realidade de vocês, tá? Porque não adianta vocês chegarem lá e receberem lá 1 milhão de requisições, vocês mandarem lá uma solicitação, uma resposta para um possível prospect, um lead ali, de que vocês têm um crédito mais vantajoso, mas na hora de se associar, a pessoa não faz parte do teu público. Então, é muito importante essa questão, tá? A gente... muitas pessoas, assim, até um relato interessante, que não conheciam o modelo cooperativista e nem a Cooperforte, devido a esse modelo, começou a chegar na Cooperforte. Então,
algumas pessoas até chegaram a duvidar de que, acho que isso é um golpe, você está querendo sim, ali a integralização de capital ali prévia para você liberar um empréstimo. Então, nós estamos tendo bastante cuidado em relação a esse aspecto. A gente está começando a criar campanhas para mostrar o que de fato é o cooperativismo no Brasil, porque isso, querendo ou não, no nosso universo parece ser algo difundido, mas ainda não é a realidade de muitas pessoas no Brasil. Então, a gente está tendo essa preocupação, eu acho que vocês vão ver que vocês vão ter essa dificuldade, então é muito importante vocês fazerem essa triagem aí prévia, até para não criar uma falsa expectativa e a gente, o nosso, não especificamente a Cooperforte, mas o modelo cooperativista, ele tem um conceito a zelar, então eu acho importante a gente também não criar falsas expectativas aí para um público que não conseguirá ter acesso a esse crédito através do nosso modelo, tá? Então isso é um desafio interessante que eu acho que com a nossa expertise aqui foi muito rápido, a gente conseguiu detectar rápido e a gente conseguiu colocar ali os filtros necessários para a gente só ofertar de fato crédito ali para quem de fato fosse público ali do nosso modelo e não criar uma expectativa falsa aí para a pessoa, tá? Então, é isso, tá? E mais uma vez, contem conosco e a gente fica à disposição aí para quaisquer que sejam as dúvidas, tá ok? Marcelo, muito. eu queria. Desculpa, Fego, um minutinho. Não, é só sobre isso que o Marcelo falou da parte de comunicação. Eu queria reforçar o nosso site, o somos.cop.br. A gente tem material lá, bastante material, tem a central da marca, Legal. tem peças de comunicação. Eu até botei aqui no chat, a gente tem alguns e-books sobre cooperativismo, e um deles é Por que escolher cooperativas de crédito. A gente tem podcasts, enfim, bastante material aí para as cooperativas poderem utilizar nessa hora de explicar o que é uma cooperativa e quais são os nossos diferenciais, tá? Ali no somos.com.br vocês vão encontrar bastante material nesse sentido para não terem, né? E a gente tem cooperativas aí de menor porte não terem que produzir todo esse material. Ótimo, viu, Fabiano? Perfeito, muito obrigada, Fabíola. E qualquer outro auxílio também em relação à comunicação, nós temos aqui a nossa câmara temática também com participação das independentes, a gente pode auxiliar. Eu preciso agradecer imensamente a participação da equipe da Cooperforte, Marcelo, Letícia, Pacheco, agradeçam o Mauro, o diretor de vocês aí em nosso nome. Vai ser de grande relevância a gente manter esse material para auxiliar as cooperativas nessa jornada, nesse pontapé inicial. Eu queria trazer duas perguntas do chat aqui, que foram as campeãs, e também me procuraram aqui no privado, para a gente não passar muito do tempo também. Uma delas foi, eu não sei se ficou respondido aí na sua fala, quando você trouxe sobre os 3 dias de habilitação, mas aí eu queria refazer a pergunta sobre toda essa jornada, desde o cadastro no Gov.br até o final da homologação. Qual foi o prazo total do processo? Eu vou deixar aí a palavra para a Letícia e para o Paulo. Inicialmente, eu até queria pedir desculpa aí para vocês que o senhor diretor Mauro Braga, ele iria participar da reunião, tá? Mas infelizmente teve uma agenda emergencial lá que demandou a atenção dele. Então a participação dele, ele queria muito estar aqui no fórum, tá? Ele inclusive pediu para a gente fazer essa menção aí de desculpa para vocês aí pessoalmente. Ele queria estar aqui, mas infelizmente ele não conseguiu devido a essa agenda aí de emergência, tá? Então, só para deixar aí brifado aí, e Letícia e Paulo, se vocês podem ficar à Não, vontade. pode deixar. Até desculpa, Marcelo, que como você caiu, eu cortei e comecei a Não, falar, que né? isso. E aí a gente acabou nem falando realmente, o diretor Mauro, ele colocou esse fato, né? Ele falou tanto para o Marcelo, quanto reforçou para mim, quanto para o Pacheco, que ele gostaria muito, que era para a gente pedir desculpa. Foi uma falha coletiva. Sobre o prazo, né? Do tempo de que nós solicitamos a habilitação até a gente receber a autorização da data prévia para começar a homologar, foram mais ou menos 3 dias. Na verdade, acho que 5 aí, porque teve um final de semana no meio, né? Então, assim, 5 dias corridos ali, 3 dias úteis para que a gente recebesse o retorno da data prévia em relação à documentação, dizendo que a documentação estava toda ok, né? Aí, isso considerando que
a gente já tinha feito previamente a parte com o consumidor.gov, tá? Que a gente já havia solicitado lá no consumidor.gov, que a gente demorou um tempinho para conseguir habilitação, porque a gente teve algumas dificuldades ali no caminho, né? E aí, depois que a gente começou a homologar os cenários, para a gente conseguir, entre o momento que a gente iniciou a homologação até colocar o primeiro envio de proposta, né? A primeira contratação, que a gente até foi, acho que foi a minha contratação a primeira para testar em produção se tinha funcionado ali o nosso produto. Acho que foram um prazo de 10 dias, mais ou menos, aí nesse processo inteiro. Tá? Isso Perfeito. inclui 10 dias corridos, né? Deixar um recado aqui importante, então, me corrija se eu não tiver compreendido corretamente, que as cooperativas elas podem iniciar a partir de agora o cadastro delas no consumidor.gov, para já Perfeito. E é antecipar todo importante. esse processo. E aí, Isso, assim caso que a a gente gente, tiver quem não tenha. a gente vencendo o processo do CVC, a gente dá sequência à jornada da Perfeito. habilitação. E outra coisa. Não, pode seguir, por favor. Não, outra coisa que seria importante também é a gente já ir acessando ali o link com os documentos da DataPrev e já ir olhando essas documentações de forma prévia, né? Porque isso facilitou bastante. Como a gente já tinha feito um estudo sobre como ia funcionar o crédito trabalhador, quais as regras que a gente ia utilizar, quais eram as limitações aí, tanto que a medida provisória fala, e também as que foram informadas na documentação da DataPrev, isso nos facilitou, porque na hora que a gente foi homologar os cenários, a gente já tinha previsto aqueles cenários. Então, isso acho que também facilitou, e aí acho que uma dica bacana é essa, tá? Já ir dando uma olhada lá na documentação, agora ainda tem mais documentação, teve coisas que a gente precisou alterar ao longo do processo, e a gente teve um entendimento, e a hora que a gente acessou ali o portal, ou foi olhar a documentação, principalmente ali os manuais, a gente falou, opa, o nosso entendimento estava errado. Então, a gente teve que fazer uns ajustes de rota. Então, assim, acessar, ler essa documentação aí de forma prévia, também acho que é uma coisa bem importante. E isso mesmo, você entendeu certinho. Tanto a parte de certificados, quanto a parte do consumidor.gov, se a gente já puder se antecipar, a gente já adianta aí, por exemplo, o Pacheco ficou eu já possuí o certificado, eu consegui acessar o portal de imediato. O Pacheco ainda não tinha o certificado ali, a gente acabou esperando ali uns 4 dias para que ele conseguisse acessar também o portal, né? Como a gente já tinha outras pessoas na instituição, isso acabou não atrapalhando, mas se a gente não tivesse, teria pausado a nossa homologação como um todo. Perfeito. O certificado também é outra dúvida recorrente. O certificado A1 solicitado é o da cooperativa ou do funcionário que vai acessar? Dos dois. Tanto para acessar o portal, tem que ser vinculado ao CPF de quem vai acessar o portal, e precisa, para o registro da API, para chamadas, para as operações todas, um vinculado ao CNPJ da cooperativa. Né? E ele também aí a gente precisa viu ser A1, ele não pode ser A3. Perfeito. O A3 então, não serve. As duas dúvidas mais recorrentes que eu consegui filtrar aqui no chat, elas foram respondidas. Eu acredito que para a gente não passar muito do prazo, aí em função das agendas de todo mundo, eu vou pedir para que as pessoas elas enviem as dúvidas ou lá no grupo, ou então diretamente lá no nosso e-mail, eu vou colocar aqui também, para que a gente possa consolidar e procurar aqui a equipe da Cooperforte, para a gente poder solucionar e não passar muito do tempo aqui nessa sexta-feira. Eu vou devolver já, agradecer de novo o time, né? Mesmo, o Mauro, tenho certeza que se ele pudesse, ele estaria aqui conosco, agradecê-lo de novo em nome de vocês, agradecer toda a equipe, eu tenho certeza que todo esse material vai ser muito relevante para a gente. E eu vou devolver a palavra para a Fabíola, para ela fazer as considerações finais, também trazer alguma outra dúvida que tiver restado. Muito obrigada, pessoal. Fabíola. Obrigada, Felga. Não, agradecer também aqui toda a equipe da Cooperforte, foi sensacional poder ter vocês aqui. A gente está aqui com os e-mails de vocês na tela, com certeza vocês vão receber aí muitas dúvidas, mas a Felga também colocou aqui o nosso e-mail geral consignado, @ocb.cop.br, onde a gente está centralizando
todas as dúvidas das cooperativas independentes e a gente vai respondendo vocês por lá. E, claro, quem quiser também publicamente fazer manifestações, tem o nosso grupo. A gente colocou aqui o nosso link do WhatsApp. Se precisar, a gente envia aqui de novo o link. Vou até enviar aqui o grupo do WhatsApp, que vocês podem também entrar lá no grupo e fazer as considerações de vocês, tá bom? E a gente espera que essa live tenha sido produtiva. A gente está vendo aqui bastante gente elogiando a iniciativa, que é constante, sempre que for necessário a gente fará de novo. Vocês viram que a gente teve ali, né, o diretor no início falando uma data, a gente vem com a pressão, né, do deputado e a nossa, e a gente vai continuar essa pressão com eles todos os dias, para que o mais rápido possível seja publicada essa portaria, ok? E vamos dando notícias para vocês lá no grupo sobre os encaminhamentos do Congresso Nacional. Então, como a Felga disse, ficou aí alguns deveres de casas para vocês, né? Quem não tem questão do certificado, quem não está no consumidor, já pode ir acelerando essas questões, porque a gente realmente acredita que em breve vai ter a liberação e vocês vão poder fazer parte, né, da plataforma, já tem que estar prontos. Falei aqui também do nosso material de comunicação da central do Somos Coop, que também é interessante, né, como foi colocado pelo Marcelo, as dúvidas sobre cooperativismo. Então, vamos juntos. A Janaíne falou que o mais importante é resolver a portaria. Sim, essa é a nossa prioridade, mas a gente também olha para frente, né, o pós-portaria, a MP, a gente vai trabalhando isso em paralelo, mas podem ter certeza que a nossa prioridade nesse momento é a publicação dessa portaria, ok? Muito obrigada a todos, um feliz fim de semana e na segunda-feira a gente envia para vocês o material dessa live e a gravação também lá no grupo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Até mais. Obrigada.